A chuva em Seul, naquele outono, não parecia querer cessar. Não era uma garoa fina e melancólica, mas uma torrente implacável que chicoteava as ruas e espremia a umidade através das mais ínfimas frestas. Gina, encolhida no pequeno apartamento que dividia com a avó, ouvia o ritmo incessante da água contra o telhado, um som que, naquela noite, soava mais como uma ameaça do que como uma canção de ninar. Aos 26 anos, a vida de Gina era tecida com a simplicidade de quem aprendeu a valorizar o essencial. Entregas de comida a bordo de sua scooter surrada preenchiam seus dias, e a companhia da avó, com suas histórias e sabedoria silenciosa, aquecia suas noites. Aquele apartamento modesto, mas acolhedor, era o santuário de ambas, um refúgio contra as intempéries da vida. Naquela noite, porém, o santuário se desfez. Um estrondo surdo, seguido por um rasgo na realidade, anunciou o desastre. Uma parte do teto cedeu sob o peso da chuva, revelando um buraco escuro e ameaçador. Gina, em pânico, correu para a avó, que, apesar do susto, manteve a calma. A situação era clara, o apartamento estava comprometido e a necessidade de reparos urgente. A burocracia, no entanto, era um labirinto complexo e demorado, e Gina sabia que conseguiria apenas um paliativo temporário. Foi então que ele apareceu. Min-ho, o vizinho do andar superior, um homem envolto em um aura de poder e frieza. CEO de uma grande empresa de tecnologia, ele era conhecido por sua arrogância e perfeccionismo implacável. Gina o observava de longe, fascinada e intimidada. Ele era a personificação do sucesso, do mundo que ela apenas vislumbrava através das vitrines reluzentes de Gangnam. Nunca haviam trocado mais do que um olhar fugaz, um aceno formal de cortesia. Min-ho surgiu no apartamento de Gina com uma expressão de irritação estampada no rosto. A chuva havia danificado também o seu piso, e a reclamação sobre o barulho da água pingando era o pretexto para sua visita. Mas ao avaliar a extensão dos danos e ao ver o desespero nos olhos de Gina, algo em seu semblante mudou. Ele ofereceu uma solução inesperada. Gina e sua avó poderiam se hospedar em seu apartamento enquanto os reparos eram realizados. A proposta era irrazoável, quase insultuosa. Dividir o espaço com um homem que ela mal conhecia, um homem que representava tudo o que ela não era. A ideia a aterrorizava, mas a alternativa era ainda pior: passar semanas à mercê das intempéries com a avó exposta a riscos. Relutantemente, ela aceitou. O apartamento de Min-ho era um santuário de minimalismo e tecnologia. Superfícies impecáveis, móveis de design, iluminação controlada por aplicativos. Um ambiente frio e impessoal que contrastava drasticamente com o calor e a desordem acolhedora do seu próprio lar. Min-ho, com sua rotina meticulosa e sua aversão a qualquer tipo de ruído, parecia um estranho em seu próprio habitat. Gina se sentia como uma intrusa, uma mancha de imperfeição em um mundo de perfeição. Os primeiros dias foram um teste de paciência para ambos. Min-ho se irritava com o cheiro da comida que Gina preparava, com o som da televisão que sua avó assistia, com qualquer desvio da ordem estabelecida. Gina, por sua vez, se sentia sufocada pela rigidez do ambiente, pela constante vigilância do CEO. As trocas eram secas, formais, carregadas de tensão. Mas, em meio ao caos e ao desconforto, uma faísca começou a surgir. Um sorriso involuntário, um gesto de gentileza, um olhar que se prolongava por um instante a mais. Uma atração inesperada que desafiava a lógica e a razão. Apesar dos atritos iniciais, a convivência forçada começou a revelar nuances inesperadas em ambos. Min-ho, por trás da fachada de frieza e controle, escondia uma vulnerabilidade que Gina, com sua sensibilidade aguçada, começou a perceber. Ele era um homem assombrado por um passado doloroso,
por um fardo de responsabilidades que o esmagava. A obsessão pela ordem, Dina compreendeu, era uma forma de manter o caos interior sob controle. Pequenos gestos começaram a quebrar a barreira. Do gelo, um café preparado com cuidado, uma oferta de ajuda com as entregas, um silêncio compartilhado na varanda, observando a cidade adormecer. Jin-ah, por sua vez, despertou em Min-ho uma curiosidade que ele não sentia há anos. Sua espontaneidade, sua alegria contagiante, sua capacidade de encontrar beleza nas coisas simples eram um bálsamo para sua alma exaurida. Ela era como um raio de sol que irrompia através das nuvens, iluminando os cantos escuros de seu coração. E imagine por um instante a ironia da situação. O CEO que detestava barulho, atraído pela energia vibrante de uma entregadora de comida. A avó de Dina, com sua sabedoria ancestral, observava a dinâmica entre os dois com um sorriso enigmático. Ela via além das aparências, percebendo a conexão crescente que a idosa, com suas histórias sobre o amor e a vida, era uma espécie de conselheira silenciosa, um farol que guiava Dina em meio à tempestade de emoções. Contudo, a aparente harmonia era apenas a calmaria antes da tempestade. Min-ho guardava um segredo, uma sombra que pairava sobre sua vida e ameaçava destruir tudo o que ele havia construído. A empresa que ele liderava estava envolvida em um escândalo de corrupção, e ele, para proteger sua reputação e evitar a ruína de sua família, havia se afastado, simulando uma licença médica. A fuga era temporária, mas a angústia era constante. A verdade, inevitavelmente, veio à tona. Jin-ah descobriu a farsa por acaso, ao interceptar uma ligação telefônica. A decepção a atingiu como um soco no estômago. Sentiu-se traída, usada, reduzida a uma mera peça em um jogo de poder. A confiança, que começava a florescer, foi brutalmente despedaçada. A dor era lancinante, como se um pedaço de seu coração tivesse sido arrancado. A atmosfera no apartamento se tornou insustentável. As palavras, antes hesitantes e gentis, agora eram carregadas de ressentimento e acusação. Min-ho tentava se explicar, justificando suas ações, mas Jin-ah se recusava a ouvi-lo. A barreira do gelo havia retornado, mais espessa e intransponível do que nunca. Aquele que antes era um refúgio seguro, transformou-se em um campo de batalha, onde o amor e a mentira travavam uma guerra silenciosa. A relação, outrora promissora, pendia por um fio, ameaçada de se desfazer em pedaços. A situação era delicada, um labirinto de emoções e segredos, onde cada passo falso poderia significar o fim. Jin-ah se distanciou, buscando refúgio na rotina exaustiva das entregas e no conforto silencioso da avó. Cada rua percorrida em sua scooter era uma tentativa de escapar da dor, de silenciar as perguntas que a assombravam. Ela se sentia como um barco à deriva, perdido em um mar de incertezas, sem bússola nem porto seguro. A imagem de Min-ho, antes um farol de esperança, agora era uma lembrança amarga, um espelho que refletia sua própria ingenuidade. Min-ho, por sua vez, mergulhou de cabeça no trabalho, tentando afogar a culpa e a frustração em pilhas de documentos e reuniões intermináveis. Mas a ausência de Dina era um vazio doloroso, uma ferida que não cicatrizava. Ele percebeu, tarde demais, que havia cometido um erro terrível, que a honestidade era a base de qualquer relacionamento verdadeiro. A riqueza e o poder eram insignificantes diante da perda da pessoa que havia despertado em seu coração sentimentos que ele julgava extintos. A tensão entre os dois era palpável, mesmo quando não estavam juntos. O apartamento, antes um espaço de convivência, transformou-se em um território hostil, onde cada objeto parecia carregar o peso do silêncio e da mágoa.
A avó de Jin-ah, testemunha silenciosa daquele drama, tentava intervir, mas suas palavras eram recebidas com frieza e desconfiança. Ela compreendia a dor de ambos, mas sabia que a reconciliação só seria possível se eles estivessem dispostos a confrontar seus próprios demônios. Imagine agora a cena. Uma noite chuvosa, semelhante àquela em que tudo começou. Jin-ah retorna ao apartamento de Min-ho para buscar alguns pertences esquecidos. O encontro é inevitável, um choque de olhares que carregam a intensidade de um furacão. Min-ho tenta se aproximar, mas Jin-ah o repele, erguendo uma barreira de proteção. Eu confiei em você, ela diz, a voz embargada pela emoção. E você me enganou. Como posso acreditar em alguém que é capaz de mentir sobre algo tão importante? Min-ho, derrotado, abaixa a cabeça. Eu sei que errei, ele responde, a voz rouca pelo remorso. Mas eu fiz isso para proteger a minha família, para evitar que eles sofressem as consequências dos meus erros. Eu estava com medo. Medo? Jin-ah questiona com sarcasmo. E achou que me protegeria me escondendo a verdade? Você me tratou como se fosse incapaz de entender, como se fosse uma criança. A discussão se intensifica, revelando feridas antigas e mágoas profundas. Min-ho tenta explicar sua situação, detalhando os riscos que sua família corria, a pressão dos investidores, a ameaça de processos judiciais. Jin-ah, no entanto, permanece inflexível, convencida de que a confiança, uma vez quebrada, é impossível de restaurar. Aquele momento era um divisor de águas, um ponto de inflexão que poderia determinar o destino do relacionamento. A atmosfera era densa, carregada de emoções conflitantes, como uma tempestade prestes a explodir. A intensidade da discussão cedeu lugar a um silêncio opressivo, um vácuo que ecoava a dor de ambos. Min-ho, em um gesto de desespero, revelou detalhes ainda mais sombrios sobre o escândalo, confessando que estava sendo... Ele não era apenas um CEO em fuga, mas um homem à beira do abismo, prestes a perder tudo o que havia conquistado. Jin-ah, chocada com a revelação, sentiu uma pontada de compaixão. Apesar da traição, ela não conseguia ignorar a fragilidade por trás daquela fachada de poder. Ela se recordou dos momentos de vulnerabilidade que havia presenciado em Min-ho, das sombras que pairavam em seus olhos, do peso que ele carregava em seus ombros. A raiva começou a se dissipar, dando lugar a uma mistura complexa de pena e confusão. No entanto, a compreensão não significava perdão. Jin-ah precisava de tempo para processar a informação, para entender se era capaz de superar a decepção e reconstruir a confiança. Ela se afastou novamente, buscando refúgio na avó e em seus amigos, que a acolheram com carinho e compreensão. A solidão, porém, era implacável, um fantasma que a assombrava a cada instante. Enquanto isso, a situação de Min-ho se agravava. As investigações se intensificaram e ele se viu encurralado, sem saída. A empresa estava à beira da falência, sua reputação arruinada. Ele se sentia como um prisioneiro em sua própria vida, incapaz de escapar do destino que o aguardava. Imagine por um momento a pressão que ele sentia, a responsabilidade de proteger sua família, a ameaça de perder tudo o que havia construído, o peso da culpa por ter enganado a mulher que amava. Era um fardo insuportável que o consumia por dentro. Em meio ao caos, Min-ho tomou uma decisão arriscada: entregar-se às autoridades e cooperar com as investigações. Ele estava disposto a arcar com as consequências de seus atos, a enfrentar a justiça, a pagar pelo seu erro. Era um ato de coragem, uma tentativa desesperada de se redimir e recuperar a honra. A notícia da prisão de Min-ho se espalhou rapidamente, alcançando Jin-ah através das manchetes dos jornais e das redes sociais. Ela sentiu um turbilhão de emoções: surpresa, choque,
tristeza. Apesar de tudo o que havia acontecido, uma parte dela ainda se importava com ele. Ela se perguntava como ele estava, se estava recebendo o apoio de sua família, se estava arrependido de seus atos. A imagem de Min-ho, algemado e abatido, a assombrava, perturbando sua paz. Ela se sentia dividida entre a raiva e a compaixão, entre o desejo de vingança e a esperança de reconciliação. A situação era um nó complexo de sentimentos, um enigma que ela precisava desvendar. Impulsionada por um impulso que mal compreendia, Jin-ah decidiu visitar Min-ho na prisão. Não era um ato de perdão nem de reconciliação, mas sim uma necessidade de entender, de confrontar o homem que havia abalado sua vida. A visitação era fria, impessoal, um ambiente carregado de silêncio e desespero. Ao ver Min-ho sentado atrás de uma mesa de metal, com o olhar abatido e o rosto marcado pela angústia, Gina sentiu o coração apertar. Ele parecia envelhecido, esgotado, como se a vida o tivesse esmagado. "Por que você fez isso?" Ela perguntou, a voz firme, mas embargada pela emoção. Min-ho suspirou, um som carregado de tristeza e arrependimento. "Eu estava desesperado." Ele respondeu com a voz rouca. "Eu cometi erros, eu sei, mas eu nunca quis te machucar. Eu estava tentando proteger a minha família, a empresa, o meu legado." "E usou a mim como escudo?" Gina retrucou com amargura. "Você me enganou, me manipulou, me fez acreditar em uma mentira." Min-ho baixou a cabeça, envergonhado. "Eu sei que errei," ele repetiu com sinceridade. "Eu assumo a responsabilidade pelos meus atos. Eu estou disposto a pagar o preço." A conversa prosseguiu, tensa e dolorosa, como uma cirurgia a céu aberto. Jin-ah questionou Min-ho sobre cada detalhe do escândalo, buscando entender suas motivações, suas intenções, seus medos. Ele respondeu com honestidade, revelando os bastidores obscuros do mundo corporativo, a pressão dos investidores, a ganância dos executivos. Aos poucos, Gina começou a enxergar a complexidade da situação, a perceber que Min-ho não era apenas um vilão, mas sim uma vítima das circunstâncias. Imagine a dificuldade de tentar compreender a motivação de alguém que você ama, quando essa pessoa cometeu um erro imperdoável. É como tentar juntar os cacos de um vaso quebrado, sabendo que a beleza original jamais será restaurada. Ao final da visita, Jin-ah se sentia exausta, emocionalmente esgotada. Ela não sabia se era capaz de perdoar Min-ho, mas sabia que precisava de tempo para refletir, para processar a dor e a decepção. Ela se despediu dele com um aceno de cabeça, sem dizer uma palavra. Nos dias que se seguiram, Gina se dedicou ao trabalho, buscando refúgio na rotina e na companhia de seus amigos. Ela tentava esquecer Min-ho, apagar sua imagem de sua memória, mas era impossível. Ele estava presente em cada pensamento, em cada sonho, em cada lembrança. Ela se sentia como uma borboleta presa em uma teia de aranha, incapaz de voar livremente. Enquanto isso, Min-ho enfrentava as consequências de seus atos. O processo judicial se arrastava, lento e doloroso. Ele perdeu o controle da empresa. Sua reputação estava arruinada e sua família enfrentava dificuldades financeiras. A prisão era um inferno, um lugar de solidão e desespero. Mas ele se agarrava à esperança de que, um dia, seria possível reconstruir sua vida e reconquistar o amor de Gina. A esperança, por mais tênue que fosse, era o único raio de luz em meio à escuridão. As semanas se transformaram em meses, e a distância entre Gina e Min-ho se manteve intransponível. A avó de Gina, percebendo a angústia silenciosa da neta, a incentivou a escrever, a colocar seus sentimentos no papel.
A escrita se tornou uma válvula de escape, uma forma de organizar seus pensamentos e de lidar com a dor. Gina começou a escrever cartas para Min-ho, cartas que nunca enviaria, cartas repletas de raiva, mágoa, mas também de saudade e de amor. Enquanto isso, Min-ho, na prisão, dedicava-se à leitura e à reflexão. Ele devorava livros sobre filosofia, psicologia e direito, buscando compreender seus erros e encontrar um caminho para a redenção. Ele também escrevia um diário íntimo, onde confessava seus medos, suas fraquezas e seus arrependimentos. A escrita para ele era uma forma de se reconectar consigo mesmo, de encontrar um sentido para a sua vida. Imagine a ironia: 2 corações partidos, separados por muros físicos e emocionais, buscando consolo nas palavras, na escrita, na arte de expressar seus sentimentos. A situação de Min-ho tomou um rumo inesperado quando um jornalista investigativo começou a questionar a validade das provas apresentadas pela acusação. O jornalista, movido por um senso de justiça e por uma intuição aguçada, descobriu indícios de manipulação e de conluio entre os executivos da empresa e as autoridades. A notícia se espalhou rapidamente, gerando um escândalo público e reacendendo o debate sobre a integridade do processo judicial. Gina acompanhava os acontecimentos com apreensão. Ela não sabia em quem acreditar, em quem confiar. A verdade parecia cada vez mais distante, envolta em uma teia de mentiras e de interesses obscuros. Ela se sentia como uma marionete, manipulada por forças que estavam além de seu controle. A reviravolta no caso de Min-ho trouxe à tona novas evidências que o inocentavam das acusações mais graves. Ele foi solto da prisão, sob fiança, mas ainda enfrentava um longo processo de reabilitação e de reconstrução de sua reputação. Ao sair da prisão, Min-ho procurou Jin-ah, determinado a explicar a verdade e a pedir perdão. O reencontro foi tenso, carregado de emoção. Jin-ah o recebeu com frieza, hesitante em acreditar em suas palavras. Min-ho, com a voz embargada, relatou os detalhes da conspiração, revelando que havia sido vítima de uma armadilha elaborada por seus sócios, que queriam se livrar dele e assumir o controle da empresa. Ele apresentou provas documentais, testemunhos de colaboradores e registros bancários que corroboravam sua versão dos fatos. Gina ouviu atentamente, analisando cada palavra, cada gesto, cada expressão. Aos poucos, a desconfiança começou a ceder lugar à compreensão. Ela percebeu que Min-ho havia sido sincero, que ele havia dito a verdade, que ele era inocente. A sensação de alívio foi avassaladora, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Mas o perdão não era um ato automático, uma decisão instantânea. Era um processo gradual, que exigia tempo, paciência e, acima de tudo, coragem. Apesar da inocência de Min-ho ter sido comprovada, as cicatrizes do passado permaneciam visíveis. A empresa, outrora um símbolo de sucesso, estava em ruínas, e sua reputação manchada para sempre. Ele havia perdido tudo: o poder, o prestígio, a confiança de seus amigos e familiares. A única coisa que lhe restava era a esperança de reconstruir sua vida, de recomeçar do zero. Jin-ah, testemunhando a fragilidade de Min-ho, sentiu uma onda de compaixão e de ternura. Ela percebeu que o amava, não por causa de sua riqueza ou de seu status, mas por causa de sua humanidade, de sua vulnerabilidade, de sua capacidade de se arrepender e de aprender com seus erros. No entanto, o caminho para a reconciliação não seria fácil. A traição havia deixado marcas profundas em seu coração, e a confiança, uma vez quebrada, era difícil de restaurar. Ela começou a passar mais tempo com Min-ho, oferecendo-lhe apoio emocional e prático,
Ajudava-o a lidar com as consequências do escândalo, a organizar suas finanças, a buscar novas oportunidades de trabalho. Juntos, eles enfrentavam os desafios do dia a dia, aprendendo a confiar um no outro novamente. Imagine a delicadeza de reconstruir um relacionamento que esteve à beira do colapso, como montar um quebra-cabeça complexo, peça por peça, com paciência e dedicação. Min-ho, por sua vez, se esforçava para reconquistar a confiança de Jin-ah, demonstrando seu amor e seu arrependimento através de gestos simples e sinceros. Ele a levava para jantar em restaurantes modestos, preparava o café da manhã para ela, escrevia poemas em seu nome. Ele se tornara um homem diferente, mais humilde, mais atencioso, mais sensível. A avó de Jin-ah, observando a evolução do relacionamento, sorria discretamente. Ela sabia que o amor verdadeiro era capaz de superar qualquer obstáculo, de curar qualquer ferida. Ela havia vivido o suficiente para saber que a felicidade não estava na perfeição, mas sim na aceitação das imperfeições do outro. No entanto, um novo desafio surgiu no horizonte. Os antigos sócios de Min-ho, determinados a se vingar, iniciaram uma campanha de difamação, espalhando boatos e informações falsas sobre ele. Eles queriam destruir sua reputação de uma vez por todas, impedir que ele reconstruísse sua vida e reconquistasse o amor de Jin-ah. A pressão era imensa, a ameaça constante. Jin-ah, sentindo-se impotente diante da situação, decidiu tomar uma atitude. Ela usou suas habilidades de comunicação e sua influência nas redes sociais para defender Min-ho, desmascarando as mentiras e revelando a verdade. Ela se tornou uma guerreira, lutando com unhas e dentes para proteger o homem que amava. A coragem de Jin-ah inspirou outras pessoas a se manifestarem, a apoiarem Min-ho e a denunciarem a injustiça. A solidariedade se tornou uma arma poderosa, capaz de enfrentar a maldade e a manipulação. A batalha estava longe de ser vencida, mas Jin-ah e Min-ho estavam determinados a lutar juntos, lado a lado, até o fim. A onda de apoio popular, impulsionada pela determinação de Jin-ah, surtiu efeito. A campanha difamatória dos antigos sócios de Min-ho perdeu força, exposta à luz da verdade e à indignação pública. Novas investigações foram abertas, revelando a extensão da fraude e a participação de figuras poderosas no esquema de corrupção. A justiça, por fim, prevaleceu e os responsáveis foram punidos pelos seus crimes. Min-ho, exonerado de todas as acusações, iniciou um processo de reconstrução pessoal e profissional. Ele não retornou ao mundo corporativo, mas encontrou um novo propósito na vida: dedicar-se a causas sociais e a projetos que promovessem a justiça e a igualdade. Ele fundou uma organização sem fins lucrativos que oferecia apoio jurídico e financeiro a vítimas de fraudes e de corrupção. Jin-ah, ao seu lado, continuou a ser sua maior incentivadora e companheira. Ela deixou o trabalho de entregadora de comida e se dedicou a estudar jornalismo, buscando utilizar sua voz para defender os direitos dos mais vulneráveis. Juntos, eles formavam uma equipe imbatível, unidos por um amor que havia sido testado e fortalecido pelas adversidades. A relação deles, outrora abalada pela desconfiança e pela traição, floresceu em um jardim de perdão e de compreensão. Eles aprenderam a valorizar a honestidade, a transparência e a comunicação aberta, pilares fundamentais de qualquer relacionamento duradouro. A experiência, embora dolorosa, os transformou, tornando-os mais fortes, mais resilientes e mais conscientes do valor da vida. Aquele pequeno apartamento, que um dia foi palco de desespero e de conflito, tornou-se um lar de paz e de harmonia.
As paredes, antes frias e impessoais, ganharam vida com fotos, quadros e lembranças de momentos felizes. A avó de Jin-ah, radiante de alegria, testemunhava o amor dos netos com um sorriso no rosto. A história de Jin-ah e Min-ho, portanto, não se resume a um romance clichê, mas sim a uma jornada de autodescoberta, de superação e de redenção. É uma história sobre a importância de acreditar no amor, mesmo quando tudo parece perdido, de perdoar, mesmo quando a dor é profunda, e de lutar pelos seus sonhos, mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis. Assim, ao refletirmos sobre a trajetória de Jin-ah e Min-ho, somos levados a questionar, em nossas próprias vidas, quais muros precisamos derrubar para permitir que o amor floresça e quais verdades precisamos encarar para construir um futuro mais justo e mais feliz? Afinal, a busca pela felicidade não é um destino a ser alcançado, mas sim uma jornada a ser vivida, com coragem, esperança e, acima de tudo, com amor. E como a chuva que outrora ameaçou destruir tudo, o amor, em sua infinita sabedoria, pode trazer a renovação e a esperança mesmo nos momentos mais sombrios.